expandindo com amor e alegria. Eu sou Elizabeth Gomes. E eu sou Sinara Novaes. E esse é o canal A Expansão 1111. Estamos recebendo hoje a nossa convidada, Cristiane Guzmão. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, meninas. Quero de antemão agradecer aqui a oportunidade que vocês estão me dando, de agregar esse canal belíssimo que está em ascensão, bombando aí nas redes sociais. Obrigada, Sinara. Gratidão, Presença. Eu sou Cristiane Guzmão, eu sou terapeuta holística, reikiana, e dando prosseguimento, eu sou mestre no Vale do Amanhecer, onde vocês podem me chamar de mestre, de ninfa, sou jaguar, que nós somos todos uma tribo. Vim aqui hoje passar um pouquinho do conhecimento, ter um papo com as meninas sobre o Vale, e eu espero que eu possa contribuir bastante para o canal. Com certeza, já está agregando, A sua presença é uma honra aqui com a gente. Que bom, me sinto feliz. Quando a gente recebeu o chamado de fazer esse convite à Cristiane, foi algo assim estupendo, Sublime, porque é sublime mesmo, A gente resolveu trazer a Cristiane para ela desmistificar o que é o Vale do Amanhecer. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem o que de fato é o Vale do Amanhecer, se é uma religião, se é uma doutrina, se é uma filosofia de vida, e o que é que faz o Vale. Então aqui a nossa mestre, ninfa, jaguar, ela vem falar sobre a origem do Vale. É isso aí. Eu me sinto honrada em receber esse convite, porque eu me considero em constante aprendizado ainda. Eu acredito o Vale ele tem uma imensidão absurda de conhecimento, é uma doutrina muito especial. Ele trabalha com a lei crística, então cada detalhezinho do Vale ele é muito minucioso, mas eu vou tentar ser o mais transparente possível, tentar que a gente possa trabalhar os temas que forem abordados aqui, como o Sinara acabou de falar, para desmistificar um pouco. Mas, de antemão, eu queria até falar uma frasezinha para a gente iniciar. Independente da crença de cada pessoa, conhecer o Vale do Amanhecer é também conhecer uma manifestação da diversidade religiosa e cultural brasileira. O respeito às diferentes formas de espiritualidade contribui para uma sociedade mais tolerante e aberta ao diálogo. Eu acredito que esse é o pontapé inicial, que eu acho que as pessoas deveriam se permitir antes de julgar, conhecer. Eu falo isso, eu vou falar sempre por experiência própria, vou até agradecer a oportunidade de estar no Vale, Nós temos o mestre Honório, que é a quem a gente se reporta, que a gente chama de adjunto, que inclusive ele conduz com muita maestria aquele templo, e os seus adébitos, os seus mestres, aos meus queridos amigos do Vale, aos mestres. Se por um acaso eu falhar aqui em alguma informação, vocês me desculpem. Como eu falei anteriormente, eu estou em aprendizado. Eu acho que tudo é a busca pelo conhecimento, É você correr atrás realmente. Mas estou aqui de coração aberto, vim leve, vim passar um pouquinho da minha vivência, para esse canal, que o nome realmente Expansão tem tudo a ver, porque ele tem dado abertura a diversidades, como a frase que eu acabei de falar. É a gente poder sair um pouquinho da bolha, e se permitir ao conhecimento, sair um pouquinho da ignorância. Não é da ignorância do físico, é da ignorância mesmo de conhecer, de buscar, de aprender. Eu acho que é por aí. Muito bom. Então, como é que foi, como foi a respeito, quem foi que criou o Vale de Amanhecer, essa ideia, o conceito? Fala pra gente um pouco de como iniciou. Sei. Digo meu nome emocional, eu tô aqui. Eu também estou emocionada, Sinara. Existe uma energia aqui hoje, muito profunda, que não tem como não se emocionar, E é só gratidão, a gente é que se sente honrado de receber, a Cristiane como jaguar e toda essa egrégora do Vale. Então, se no decorrer desse vídeo vocês me verem constantemente chorando, tá tudo bem, gente. É a energia que a gente sente
da egrégora de luz que está presente, né? Desculpe interromper, mas Nossa, mas é eu emocionante tinha que, mesmo, é que emocionante. colocar. Fica à vontade, Cristiane. O Vale do Amanhecer, eu sempre me refiro a ele como um presente, né, que foi dado por tia Neiva, né? Quem foi, tia Neiva? Neiva Chaves Zelaya, né, o nome dela. Ela foi a percussora do Vale, ela foi ela quem fundou o Vale. Quero sim. Ah, tá. A tia Neiva, linda, eu me emociono de toda. É muito forte a presença dela, né? A gente que vivencia, né, que já teve contatos com a energia do Vale. E então tia Neiva, ela passou por várias situações, né? Ela veio de uma base, de uma família raiz católica, e ela foi dada como problemas psiquiátricos, né? Quando ela começou o desenvolvimento dela da mediunidade, né? Em contato com a espiritualidade. E em busca, né, de tratamento, até de opiniões de profissionais, foi constatado realmente que tia Neiva ela não tinha nenhum problema psiquiátrico. Realmente era a mediunidade dela que estava ostensiva, né, ela é considerada clarividente, então assim, ela abrange todas as áreas, tanto que tia Neiva ela chegou num patamar de acessar várias dimensões, é impressionante. Existe muita coisa, minha gente, entre o céu e a terra. É por isso que eu digo, a gente tem que se dar a oportunidade de estudar, né, de buscar o conhecimento. Então, tia Neiva, ela nordestina, né, aqui do interior de Sergipe, da cidade de Propriá, ela foi a primeira mulher caminhoneira. Sim. Ela fez parte da construção de Brasília, né, da edificação, e ela ficou precocemente viúva com 4 filhos. Então, ela quando se viu naquela situação, né, de provedora, de ter que buscar, ela começou com a carreira de fotógrafa, onde ela desencadeou um problema de efisema pulmonar, que inclusive foi isso que levou ela ao desencarne. Aí, posteriormente, a fotografia, com o desenvolvimento da mediunidade, foi quando ela começou a desenvolver os seus trabalhos mediúnicos, né? Através do seu mentor principal, que é o Pai Seta Branca, que foi quem conduziu ela nessa caminhada, né? Só gratidão. Pai Seta Branca é um cacique, foi um cacique, isso, um caboclo. Isso, de alta hierarquia, né? Espírito de luz. Você tem alguma Pai Seta Branca, pra mostrar pra gente? Pai Seta Branca e Mãe Yara. Olha, gente, que lindo. Pai Seta, né? Esse que tem um cocá, né? E Mãe Yara, quem é Mãe Yara? Mãe Yara, ela foi considerada a alma gêmea de Pai Seta Branca, era os mentores principais, assim, na condução, né? Das experiências de tia Neiva. Então, Pai Seta Branca, no desdobrar da espiritualidade dele, né, das encarnações, ele foi considerado também Francisco de Assis, Mãe Yara, Clara de Assis e também Joana de Ângeles. E eles dois, eles são assim, uma peça fundamental dentro do Vale do Amanhecer, né? E são belíssimos. Explica muito bem o que eu estou sentindo, né? Quem me conhece, que já veio para algum atendimento comigo aqui, sabe da questão sensitiva que eu tenho, né? Mediúnica. E a gente sente a presença, é muito forte a presença, né, desses espíritos evoluídos, são muito evoluídos, que trabalham nesse trabalho tão lindo do Vale, não é? É belíssimo mesmo, porque o Vale, ele é considerado uma lei crística, né, porque ele trabalha com... Tá emocionada, né, amiga? Ele reúne vários elementos, né, o Vale do Amanhecer. É o cristianismo, é o espiritismo, espiritualidade universal, ufologia. Então, assim, por isso que chama de crístico, é quase um ecumenismo, né? Tia Neiva, ela quando começou a canalizar, foi dada a ela as orientações, né, de abraçar, né, aqueles espíritos de alta hierarquia que podiam contribuir. E o Vale foi no final de 1950 que ele surgiu, né? Tia Neiva, ela terminou passando por diversos locais antes de se firmar realmente no Templo Mãe, que foi em 1969. E ela estava encarnada ainda quando encarnada. foi construído. A tia Neiva faleceu com 60 anos. Ela nasceu em 1925 e faleceu em 1985. Aí começou a trajetória dela, né, de começar os atendimentos e os adeptos, né, com a propagação das informações,
foram chegando. Até que um certo dia ela recebeu a orientação de Pai Seta Branca de se firmar, né, de firmar o vale, que seria em Planaltina, no Distrito Federal, a 50 quilômetros de Brasília. Aí foi lá que foi toda feita a construção do templo. Tia Neiva, foi dado o nome Vale do Amanhecer por conta da região rural, né, cercada de paisagens e vales, tanto que os templos eles são construídos na região realmente de mata, devido aos trabalhos que são desenvolvidos na casa, que eu estava até anteriormente explicando, né, para a nossa amiga Beth, porque assim, como os trabalhos são coletivos, né, o acesso aos caboclos e as outras entidades termina gerando, né, um certo barulho que assim, na zona urbana não seria interessante. Entendi. Ô Cris, mas voltando assim, só um pouquinho lá para trás, até você chegar ao Vale do Amanhecer, como se deu assim na sua vida, as suas experiências pessoais, a sua espiritualidade? Você sempre se percebeu a questão da mediunidade? Você já aceitava, compreendia? Sim. Até você veio de alguma religião específica? Como foi com a sua família? Ótimo. A sociedade, você fala abertamente para a sociedade, ou você sente ainda algum preconceito? Conta um pouco assim pra gente. Pronto, então, eu venho de uma família católica raiz, né? Em relação à minha família, eu espero que não considerem uma crítica, mas assim, eu não tenho uma rede de apoio em relação à minha opção espiritual. É uma caminhada realmente solitária. E eu sempre tive curiosidade em relação à espiritualidade, né, ao espiritismo. Eu sempre achei que a gente não veio aqui por acaso, vai morrer e virar adubo. Não, de forma alguma. Vou falar de forma bem rasteira mesmo, da forma que eu penso. Eu acho que existe uma continuidade além desse plano. A gente tem muita coisa para oferecer ainda. Nossa missão é muito grande, é muito ampla. Então, eu conheci o Vale numa oportunidade, uma visita, né, um familiar meu, que eu, por curiosidade, que eu sempre fui muito curiosa, conheci o Vale, me identifiquei com o atendimento do Vale, e dei prosseguimento, né, às idas ao Vale. No primeiro momento eu conheci o Vale do Amanhecer em Barra de Santo Antônio, depois eu comecei a procurar o templo mais próximo da minha residência, que é em Fernão Velho. Inclusive eu quero passar para vocês que fica em Fernão Velho, na Estrada da Goiabeira. Fica na zona rural. A foto. Pronto. Aqui é a fachada do templo, tá? As pessoas que se permitirem, né, ter alguma dúvida ou buscar conhecimento, né, querer se dar uma oportunidade de conhecer, serão muito bem recebidas, né? É um lugar de muita energia, é um local que é considerado um hospital espiritual, né, porque a gente trabalha com a egrégora de luz belíssima, né, nossos mentores. Então, cada mestre tem a sua caminhada definida e a gente vai, de acordo com as nossas consagrações, a gente vai se elevando e vai crescendo. E antes de tudo isso, existe um desenvolvimento dentro da doutrina, onde a gente vai buscar o conhecimento, né, para se fortalecer, porque o objetivo de Tia Neiva foi sempre o quê? Trabalhar a caridade, né, em benefício, né, na lei do auxílio. E nessa junção da espiritualidade dentro do Vale do Amanhecer e na sua vida pessoal, assim, você identifica como refletiu, melhorias, mudanças, como que você lida assim? Os desafios também. Os desafios. Os desafios. E o que é que você acha que veio a beneficiar a sua vida depois do Vale do Amanhecer? Pois é, os desafios são muitos, tá? A caminhada, não vou dizer a você que não é árdua, porque quem está próximo de mim sabe, né, da minha trajetória. Mas eu acho que a gente tem que lidar muito com a perseverança. E eu acredito que eu estou no caminho. Eu acho que o caminho é esse. Eu estou em busca do meu despertar espiritual. Eu acho que cada pessoa vive o seu processo. Tanto que eu sou um tipo de pessoa que, por ter a mente muito aberta, sem julgamentos, eu tento apoiar e acolher o que for preciso. Eu acho que o caminho é esse, né, da gente, de cada um procurar evoluir, desenvolver onde se permitir. E eu só tenho a agradecer. Você se percebeu então mais fortalecida perante os desafios da vida, Sim. mais fortalecida com a sua prática,
no caso, seu contato com o Vale do Amanhecer? Sim. Eu me sinto em casa no Vale. Eu me sinto em casa. É como se cada vez que eu vou ao templo, é como se eu estivesse voltando para casa. Uma acolhida. É aquela sensação de acolhimento. É impressionante, porque é como se realmente você sai só para passar um tempo, mas você tem que voltar para a base, para que você possa se revigorar, para que você possa trabalhar. É inexplicável. A cada trabalho desenvolvido no Vale, a sensação que eu tenho. E é um local, no caso, para só adultos ou crianças também podem frequentar? Podem. Ou a partir de alguma idade específica? Não, todo mundo pode frequentar. Só tem uma especificação assim de um dos trabalhos que é uma restrição para quem é grávida, mas tem a questão dos meses da gravidez, mas tudo é muito avisado, tudo é muito informado, entendeu? Os mestres do Vale, eles são muito bem orientados, né, são capacitados para isso, então é tudo muito às claras. É um local onde você desenvolve a sua espiritualidade sem precisar levar nada para casa, entendeu? Pronto, vamos supor um paciente, ele vai ao Vale, né, em busca, às vezes uma pessoa leiga, quero conhecer, né, fiquei curiosa. Você vai para o Vale, você recebe a assistência necessária dentro do Vale e a orientação que você precisa. E você volta para casa tranquila. Cris, quando você diz assim que o paciente, quando ele procura, né, vamos dar um exemplo, quem está assistindo a gente, que tem a curiosidade de ir para o Vale, é só ir qualquer dia, ele pode ir, como é a acolhida lá dentro? Os atendimentos no Vale, eles são às quartas, sábado e domingo, tá? A partir das 17 horas começa. O primeiro contato que você tem com o Vale, nós temos a função das recepcionistas, que já orientam, né, e designam o paciente, orientando como vai ser o andamento dentro. O primeiro contato, o primeiro atendimento é feito no trono, né? Nós trabalhamos com os pretos velhos, né, os médicos de cura e os caboclos, a princípio. Para quem não sabe, não entende bem sobre os pretos velhos, gente, pretos velhos são espíritos muito evoluídos e que muitas vezes vêm aqui a esse plano para ajudar muitos dos irmãos que estão aqui no seu processo de autocura, né? Eles ajudam, trabalham inclusive em cirurgias espirituais, né, em diversos locais, independente de religião, porque o preto velho não tem ligação com religião, né? Ele trabalha com a cura. Então ele vem e auxilia em vários processos. Então quem tem preconceito com essa questão do preto velho, ligando a qualquer tipo de informação negativa, está totalmente, redondamente enganado. São espíritos muito evoluídos, muitos trabalham com o comando de Santa Esmeralda, junto com Mãe Maria, em trabalhos de cura, de resgate, de auxílio, de cirurgias espirituais. E é muito interessante a Cris falar sobre isso, porque pelo que ela está passando aqui, a informação do Vale é justamente esse tipo de trabalho de auxílio. É isso mesmo. Você falou tudo, Senara. Você, na verdade, complementou o que eu comecei, realmente. O amor que o preto velho tem por a gente é um amor incondicional. Eles vêm até a gente justamente para sanar nossas dificuldades, para nos orientar, deixando bem claro, gente, tá? Já que me veio assim na memória, que os trabalhos desenvolvidos no Vale não isenta vocês de atendimentos médicos nem psicológicos, não, tá? Eu não estou aqui vendendo para vocês nenhuma cura, não. Lá é um auxílio que você vai buscar, é uma orientação para o seu processo evolutivo, para você que está na fase do despertar, né, que tem essa curiosidade, que vocês vão buscar nesse sentido. Cada pessoa vive o seu processo aqui. Então, assim, as dificuldades, elas existem e elas também têm seu lado benéfico, né? Para que a gente possa não se entregar àquela dificuldade, àquela dor, àquele sofrimento, mas que a gente persevere. Porque eu falo isso por experiência própria. A minha ida ao Vale é uma perseverança, é uma constância diária, né? É um sentimento assim que eu vou, é uma necessidade minha, porque eu sinto falta do local, né, que me reabastece espiritualmente, porque o atendimento, o acolhimento do Vale, ele não se dá apenas aos adeptos, né, aos pacientes, mas eles tratam a gente, os médios. Então os trabalhos, eles são desenvolvidos paralelos a isso,
para que a gente possa se fortalecer e que a gente possa ter uma troca de energia, né, cheia de eficácia. Né, isso. Ô Cris, e no caso não tem algum chá, alguma bebida que é própria do Vale do Amanhecer, alguns, né, algumas medicamentos próprios não, né? Não, Digo, vale métodos não. naturais, né? Quando eu falo sobre Eu sei, não. a base como é indígena, né? Não tem Não tem. Lá os tratamentos, os rituais, eles são todos espirituais, né? A base de cura, de passes, tá? Sim. A única coisa que você ainda consome lá dentro do vale, que é passado pela espiritualidade, é a água fluidificada, que você mesmo leva e coloca lá. E a água fluidificada também é no centro espiritual também kardecista. Isso Você mesmo. leva a garrafinha com água dessa forma. Você leva, coloca lá e ela também Fluidifica. Abençoada, né? Isso, abençoada. Fluidificada, né? Isso Como água mesmo. benta também. Isso mesmo. É a mesma coisa praticamente. Como eu falei, né, como a gente, como o Vale, ele trabalha muito essa questão da lei crística, né, e trabalha, né, elementos do cristianismo, Sim. não deixa de ser, é porque, Sim. na verdade, só chega a trocar em nomenclatura. Isso, É nomenclatura, porque a nossa imagem de Jesus lá é Jesus caminheiro, né, é aquele Jesus que conduz as suas ovelhas, Sim. não é aquele Jesus que foi pregado na cruz, aquele Jesus do sofrimento, né, que nada contra os católicos, né, até porque eu tenho vivência católica, fui batizada, fui crismada, então assim, eu vivo no meio católico por conta da convivência com a minha família, E né, o batismo não se desfaz, De né? jeito Não, nenhum. mesmo se alguém quisesse batismo, ele não se desfaz. Inclusive, tem algumas igrejas hoje, certa vez, eu não sei se eu estou enganada em relação a isso, mas eu ouvi certa vez dizer que até o próprio Papa, né, uma vez designou, né, o Papa anterior a esse, ele designou que saísse das igrejas católicas aquele Cristo, né? Jesus crucificado, para sair do estigma da dor e entrar na imagem da ressurreição, que é o que é pregado dentro da Igreja Católica, né? Então que se colocasse uma pomba, né, que fala do Espírito Santo ali no altar, ou então Cristo mesmo, né, ressuscitado, né? Então já tem igrejas hoje que já mudaram, já né? tem uma imagem de Jesus já ressuscitado e não Jesus na dor, né? Já tem isso. Então você tocando no assunto da questão da igreja, né, da visão da igreja católica, eu vou até mostrar, inclusive, uma carta, tá, que na caminhada, né, da ascensão do Vale do Amanhecer, uma carta que foi dada pelo Papa João Paulo II, tá? Onde ele mandou uma equipe do Vaticano específica de padres e freiras para constatar o andamento e desenvolvimento do Vale do Amanhecer, né, na vivência da gente. E ele reconheceu que o trabalho que Tia Neiva estava desenvolvendo era de acordo com o segmento, né? Aqui ele diz: concede com todo o coração, penhor de graça e favores celestiais, uma especial bênção apostólica. Quer dizer, ele abençoou Tia Neiva pelo trabalho desenvolvido aqui. Então, isso é que eu chamo de maturidade, né? De expansão. Espiritual, né? Porque, para quem não sabe, gente, João Paulo II, ele era um ser encarnado de alta envergadura. Então ele veio realmente com um trabalho de mudar a visão, né? Inclusive o Papa Francisco também tinha essa visão, né? Quando o Papa João Paulo reconhece esse trabalho, né, da Tia Neiva, de auxílio, de cura do Vale do Amanhecer, né? Isso mostra que a gente também precisa quebrar as crenças da gente e expandir. Entender que tudo é auxílio, tudo é ajuda e sair da dimensão de brigas entre religiões. Tudo é auxílio, tudo é cura, né? Foi esse reconhecimento que o Papa João Paulo deu para o Vale do Amanhecer. Isso realmente é emocionante. É muito lindo. É muito emocionante. É muito lindo. Então, quando uma pessoa, quando uma personalidade, né, como o Papa, ele traz esse reconhecimento, vai de encontro a muitas pessoas, a muitas ideias de charlatanismo que tentam denegrir a imagem de instituições que não são tão conhecidas como as igrejas, né, como a Igreja Católica.
Então, esse podcast aqui, ele está para isso, para ajudar exatamente como traz o tema, desmistificar. Desmistificar isso. Né? E trazer que é um trabalho, divulgar que é um trabalho sério, reconhecido por personalidades, né? Não só daqui, né, Cris? Não só físicas, né, como espirituais, e ressaltar que a doutrina, né, do Vale do Amanhecer, ela é uma das religiões espiritualistas cristãs que mais crescem, né? Porque nós temos templos espalhados em todo o Brasil, inclusive em outros países. Então, é aquela questão, aquele ponto que a gente deve bater da união de forças, né? Isso, de darmos as mãos, da gente como assim tentar olhar para o mesmo norte e ver que o que a gente precisa realmente é amadurecer a nossa fé, buscar mais conhecimento, olhar com mais amor, com mais tolerância, com mais humildade, que eram os princípios que Tia Neiva tanto deixou para a gente, né? Olhar com mais caridade, né? Para o seu próximo, para a dor do outro, para a gente entender que a dor do outro também pode ser a nossa, né? Que o mundo gira, que hoje pode ser comigo, mas amanhã pode ser com você, e você passar a olhar com mais carinho para quem está do seu lado e tentar se levar muito pelo ego, né? Pelo rancor, pelo preconceito, pelo julgamento, porque assim, essa altura do campeonato, eu acredito que a gente tem que deixar tudo isso, minha gente, de lado. Não importa não. E que a medicina convencional, né, a tecnologia, a ciência, Sim, ela é algo muitíssimo importante, mas assim também como o cuidado espiritual. Isso Né? mesmo. O holístico é exatamente o cuidado do ser como um todo. É um equilíbrio, né? E isso, reconhecendo que além dessa matéria, nós somos seres energéticos, Isso. espirituais, e que nesse meio da rotina, em meio de tanta informação que chega, né, instituições como o Vale do Amanhecer, eles existem para esse suporte, né, que o espiritual, ele é real. É importante que a gente dedique atenção à nossa saúde espiritual. Isso mesmo. Né? Que nós não existimos de forma aleatória. Isso nós mesmo. somos um projeto pensado. A gente vê diariamente que essa estrutura, ela não é obra do acaso, ela é obra de uma consciência, de uma fonte, né, inteligentíssima, realmente onipresente, onisciente, onipotente. Isso mesmo. E que é importante que a gente diariamente tenha esse autocuidado e esse autoamor. É isso mesmo. Né? É a prática da evolução espiritual, né? Para que possa harmonizar o nosso dia a dia. E uma vez existindo em vários, nós estamos aqui para nos ajudar também e nos Isso. auxiliar. Isso não é sobre santidade, mas é sobre saúde, equilíbrio, harmonia, harmonização. É uma experiência na qual nós estamos aqui e que o conhecimento ele nos possibilita essa troca. Isso mesmo. Não é verdade? Justamente quebrar as crenças. Quebrar as crenças, isso Né? mesmo. Quando a gente não entende, né, é impossível não me emocionar, tá, gente? Porque eu estou sentindo a egrégora presente e está tudo certo. Quando a gente não entende, a gente tem um preconceito, porque a gente não entende aquilo ali, né? E existe o preconceito, é uma coisa né? É um pré-conceito, né? É uma coisa pré. Por quê? Porque você não entende. Quando você vai lá e você procura informações sobre aquilo ali, você vai quebrando essa crença do preconceito e você vai entendendo que aquilo ali não é o que se diziam, o que se falam por aí, né? De ouvido a ouvido, onde, como se diz aí os antigos, se embucha pelos ouvidos. Então é muito importante que toda e qualquer informação que se tenha sobre qualquer tipo de coisa ou pessoa, que você primeiro procure de fato saber se aquilo é real ou não, né? No caso aqui do Vale do Amanhecer, ele já enfrentou dificuldades, o Vale, assim como outras bases de religião também, né? Porque talvez fuja da regra do tradicional e convencional, mas o intuito não é ajudar, o intuito não é auxiliar. Então, por que o preconceito? Se o intuito é sempre ajudar,
Não importa se é católico, budista, espírita, cristão, do Vale, Salvar vidas, da Umbanda, né? salvar vidas. É isso que é importante, é como a Beth falou aqui, né? Isso tudo aqui é uma grande experiência, que quando a gente entende que tudo isso aqui faz, no frigir dos ovos, dá no mesmo lugar. Verdade. E quando a gente fala sobre espiritualidade, né, nós estávamos abordando, Sinara, antes, de quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala também sobre um sistema nervoso equilibrado. Sim. Não é? Trazendo para essa realidade, a Cristiane, ela é massoterapeuta. Isso. Né? Ela é terapeuta integrativa, ela não fala ainda, mas ela é terapeuta integrativa, ela é massoterapeuta. Então, quando a gente fala sobre o equilíbrio espiritual, na fisicalidade, ele nos possibilita o quê? Um sistema nervoso regulado, equilibrado, que a gente permita perceber que não é necessário que viver em constante problemas, aceleração, que os desafios da vida, eles continuam existindo, mas o nosso olhar perante a busca pela solução, ele não precisa ser um olhar problemático, que nos desestrutura emocionalmente, né? Então, assim, a busca pelo cuidado com a espiritualidade também tem esse olhar do cuidado que nessa existência o caminho ele é feito para a gente buscar esse equilíbrio, né? E a ciência ela mostra que o cuidado com a espiritualidade ele nos auxilia a ter um sistema nervoso mais regulado, em mais paz, menos problema, menos brigas, não é? Menos conflitos com a gente mesmo e com os outros também, né? Seja em vários âmbitos do trabalho, da família. Então é maravilhoso quando você fala sobre todas as religiões, elas caminham para um ponto só. Para um ponto só, justamente. Para uma direção só, que é essa. Que não é a paz no sentido ideológico, longe, distante, mas é a paz do nosso lar. Assim, no conhecimento do Vale, né, quando a gente busca, que fala dos objetivos e das crenças do Vale, quer dizer, uma das principais crenças do Vale é o quê? É que Deus ele é criador de todas as coisas, né? Que Jesus Cristo ele é um modelo, né, de fé, de amor, de humildade, de tolerância, né, de fraternidade. Então, assim, que a gente possa pegar esse modelo e que a gente possa trazer para a nossa vivência. Eu tento muito trabalhar isso em mim, sabe? Assim, quando eu me deparo com algum tipo de situação, e eu vi essa frase há algum tempo atrás e eu tento levar ela para a minha vida. Se fosse Jesus, o que ele faria nesse momento, né? Quer dizer, muito forte, né? Você, em um momento, você parar e dizer, meu Deus, se fosse Jesus, o que ele faria? Então, essa reflexão me faz, assim, me tornar uma pessoa mais leve. E eu trabalho muito a aceitação diante de muitas coisas. Aí, às vezes, não, porque você é muito flexível, porque você abre mão disso. Eu disse, não, isso aqui, minha gente, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então, assim, que a gente possa passar por essa estadia aqui terrena com orgulho, né, de que tentou, de que evoluiu, de que buscou, né, que não ficou aqui estagnada aqui no tempo, simplesmente com a mente só olhando para frente e que quer olhar para frente, que queira. A questão, o que impacta muito assim no ser humano, não é nem a questão da opção de vida dele, é a questão das opiniões paralelas ao outro, né? Eu digo isso por experiência própria, eu até tinha comentado com o Sinara um pouquinho antes da Beth chegar, de que nós lançamos, né, a propaganda do podcast, né, um pouco antes, uns 2 dias antes, que ia haver hoje a apresentação, e como já refletiu no comportamento das pessoas comigo, em saber, né, porque assim, eu levo uma vida assim, muito sutil, muito discreta, então muita gente não sabe que eu sou do Vale do Amanhecer, não por vergonha de forma alguma, eu tenho orgulho de frequentar o Vale e de ser do Vale do Amanhecer, né, como eu falei, lá eu me sinto em casa, me sinto acolhida e muito bem tratada, mas o julgamento, né, de certos comentários, né, de achar que só a sua doutrina é a que serve, né, é a que vai lhe elevar, e não é. Né? Quem me conhece, vou frisar mais uma vez, sabe, eu tento viver
a doutrina do Vale no meu dia a dia, o que foi me passado no meu desenvolvimento, a minha conduta, a minha reforma íntima, quer dizer, a minha evolução espiritual. Tento ser caridosa, que foi o que a Neiva mais bateu na tecla, né, da questão da caridade. Eu já tinha essa essência e o Vale só me fortaleceu. Então, eu acho que quando a gente chega num determinado lugar que você se encontra, o que você tem mais que fazer é dar continuidade àquele sentimento, né? Eu tenho certeza que a espiritualidade, os meus mentores onde estiverem, né, salve Deus, tia Neiva onde ela estiver, que está vendo o andamento de tudo, ela tem orgulho disso. Ela sabe porque eles assistem a gente de camarote, eles sabem melhor do que ninguém o que se passa no nosso coração. Verdade. Cris, aí você falou que a base é a caridade. Você falou que a base é a caridade, tem outras? Tem a caridade, deixa eu só citar aqui umas observações que tem ali, certo? Né? Que eu fiz uma pesquisa, né? Os sentimentos, né? Os ensinamentos de Tia Neiva eram o amor ao próximo, né? A caridade sem cobrança, que é o que a gente prega lá no Vale, que quem chega é a questão do acolhimento e do bem-estar. É lindo, não é, amiga? A Beth precisa ir lá conhecer, se nada já foi. Conheço o Vale, conheço. É muito mesmo. É lindo lá o trabalho. Então, o que ela deixou é a humildade, né, a tolerância e o amor. E o que ela deixou e prega muito, que é a questão do desenvolvimento da nossa mediunidade, né, voltada ao equilíbrio espiritual do nosso próximo. Sim. Né, porque o vale do Amanhecer, quando o Sinara me chamou para vir, né, juntamente com você, Beth, foi justamente para trazer à tona o que é o Vale do Amanhecer, né? Passar a segurança. Quem foi Tia Neiva? Né? O que ela representou aqui em vida? E honrar. Né? E honrar isso honrar mesmo. O trabalho, honrar isso a mesmo. pessoa que ela foi. Né? Justamente, eu estou aqui hoje. Eu posso segurar? Eu quero segurar. É tão lindo. Vou segurar esses lindo. Dois aqui, ó, porque eu tô querendo mesmo segurar. Tia Neiva, linda. Né? Tia Neiva e o pai Seta e a mãe Yara. E mãe Yara. Pode continuar, viu? Porque eu quero segurar. A sua obra, Você quer segurar? Ah, eu quero. Tá linda. A sua obra, ela continua, né? O seu legado, né? Foi deixado, foi plantado e ele floresce a cada dia, né? Isso, que ele se fortaleça, né? Com essa apresentação aqui, que mais gente possa ser tocada, né? Que possa se dar a oportunidade de conhecer o Vale, de se permitir, de conhecer os trabalhos da casa. De ver como é lindo e grandioso o trabalho da espiritualidade daquele lugar. Ô Cris, e aqui em Maceió só existe esse de Fernão Velho? Aqui em Maceió é esse de Fernão Velho. Em cada estado do Brasil tem um vale? Existe vale em várias regiões. Aqui tem, os mais próximos é aqui em Fernão Velho, né, em Maceió, tem São Miguel dos Campos, tem União dos Palmares, tem em Arapiraca, tem em Penedo. Não. Ele é bem amplo, então a questão e do fora vale. Do Brasil tem também. Eu fiz uma pesquisa, incrível isso. É incrível. Existem muitos jaguares por aí espalhados, prontos para trabalhar. Em outros países. Em outros países. E Jaguar são os membros, né? É a denominação dos membros. Isso, são os mestres. Sim. E hierarquia, Cris? Fala um pouco assim, explica como é a hierarquia. Jaguar, então, se hoje nós fôssemos lá, nos tornássemos membros... Vocês seriam mestres como eu, né? Mestres e jaguares. Mas até chegar ao nível de jaguar, a gente passa por um... Existe as consagrações. Consagrações. Existe o desenvolvimento, você vai buscar o estudo, muito estudo, viu? Vai buscar conhecimento, vai aprimorar. Existem nossos instrutores maravilhosos. E esses estudos, assim, quais seriam os temas? Um pouquinho dos temas. Os temas é tudo voltado à espiritualidade, né? É o conhecer, é você se conhecer para que você possa ficar apto a desenvolver, né? Porque assim, nós temos duas funções no Vale, né? Que é o doutrinador, que é o mestre doutrinador, e temos o Apará e a Janã. A Apará é a ninfa, que é a mulher, e o Ajanã é o homem. Então, assim... Os dois são jaguares? Isso, todos são jaguares. É como se jaguar fosse a nossa tribo, entendeu? Entendi. Somos jaguares, para a Neiva, somos jaguares. Então, assim, a gente desenvolve, se sente apto, né? Nós somos avaliados pelos instrutores,
né? Existe toda uma equipe para ver até onde vai ser conhecimento. Aí quando você se sente realmente fortalecido, que está pronto para atender, aí você vai para o templo e onde começam os atendimentos, que o primeiro passo é passar pelo trono, aí passa pelo atendimento dos pretos velhos, depois os pretos velhos vai direcionando de acordo com a sua necessidade. São membros que estão nessas funções. Isso, os pretos velhos são espiritualidade, né? Sim. Que os médios incorporam, médios, né? isso, e vai direcionando os pacientes para o que ele necessita. Vamos supor, você vai para o vale, mas você só precisa passar pela cura e pelo passe, entendeu? Você vai receber a orientação do preto velho, aí você vai passar pela cura, onde você vai ser atendido pelo médico de cura. Né? A espiritualidade representada pelo médium. E o Vale também realiza cirurgias espirituais? O vale cirurgias não. Não. A não ser que nos atendimentos, né, eu não tenho conhecimento, né, de na cura, tudo é feito muito assim, né, espiritual, né? Eu acredito que dependendo da necessidade de cada paciente, as coisas acontecem, né, no plano etérico, né? Verdade. A gente não tem essa comunicação com eles, né? Vai muito do que você sente. Eu tenho um relato de pessoas minhas que já foram comigo e, inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela estava há 16 anos tentando engravidar. E o esposo dela já tinha feito tratamento e tudo mais. E ela, um certo dia, se permitiu ir conhecer o vale. Disse, eu vou com você para o vale. Porque o vale, na verdade, ele espera você ser tocado por ele. Ele também lhe dá esse livre-arbítrio. Ele não lhe puxa e nem eu fico o tempo inteiro, não. Amigas, vamos para o vale, não. Sim. Você tem que sentir no seu coração, né? Se entrar na sintonia e com questão de pouco tempo mesmo. Ela refez um exame, depois de 16 anos de tentativa, ela engravidou. E a filha dela é linda, está aí crescendo, graças a Deus. E eu me senti muito honrada porque, primeiramente, a Deus, né, que ele é nosso ser superior, né, ele está acima de todos nós. É a fonte, né? A fonte. Sim, a fonte, salve Deus. E depois a espiritualidade que a gente vai, né, se dando como, se permitindo ser instrumento e eles vão trabalhando para as coisas. E a forma de entender Deus, né? É exatamente percebendo as pessoas, né? Deus em ação. Deus em ação. Deus em ação, porque é a natureza e nós estamos na natureza. Né? Final de semana passado eu vi uma mensagem dizendo que o homem ele não veio para essa realidade, para essa existência, para ele ser explorador, mas para ele ser colaborador. Né? Então, planetário. Né? Então nós não estamos aqui, nós não somos superiores às capacidades, né? As nossas capacidades elas são cada uma diferente, até entre nós seres humanos as nossas capacidades são diferentes. Então não é que nós somos superiores aos outros animais, como Francisco de Assis reportava, nós estamos em equipe, né? Nós não funcionamos de forma isolada. Não, é isso Na mesmo. cooperação a gente... Então a forma de perceber Deus é como você disse, Deus, mas nós nos ajudando, colaborando com todos. Essa é a forma de perceber Deus. Não se trata, quando eu falei de honrar, né? Não se trata de adorar, mas honrar que aquela pessoa, ela fez a sua vida ter sentido, né? Fazendo sentido na vida de outras pessoas, salvando, auxiliando, colaborando, buscando orientar onde até os outros permitiam, né? Não se trata de idolatrar, mas de honrar Deus em ação. Né? E é esse o serviço que o Vale do Amanhecer ele faz, como você disse, ele não força ninguém. Não. Né? Quem é chamado, né? Quem se sente nesse interesse, nessa busca, o livre-arbítrio. É aquela questão assim, eu digo que o Vale ele é um compromisso, né, com o trabalho voluntário, né, que você tem assim na prática da caridade, né, em benefício do que? Do seu irmão. Eu acho que não existe uma demonstração de amor maior do que eu sair da minha casa, né, isso, eu deixar o conforto da minha casa, eu vou por necessidade, não vou por obrigação, eu vou porque o meu coração pede,
né? E chegar lá, me unir aos meus irmãos mestres e a gente trabalhar em prol de todos aqueles pacientes que estão ali em busca de, como já aconteceu situações de pacientes ir ali só para desencargo de consciência, mas que ele já estava determinado a tirar a vida naquele dia. E ele mudar a concepção dele depois que passar no trabalho da casa. Nossa. Olha que coisa linda, não Que é? auxílio, né? E você conseguiu me arrepiar todo Sem dia. falar, Sabe Deus. porque eu preciso tocar nesse assunto também, que todos nós que estamos em terra, vivendo aqui encarnados, né, nesse corpo, né, que eu também chamo de avatar, né, todos nós que estamos aqui, nós, a depender da vibração que a gente emita, né, que a gente emane, né, do que a gente pensa, do que a gente atrai para a gente também atrai entidades. Eu preciso falar sobre isso, porque também tem a ver com a situação do que está sendo abordado aqui hoje, né? Então, se você é uma pessoa que tem um pensamento elevado, né, que pratica o bem e a caridade, que você tem um propósito de vida, que faz algo de bom para você em primeiro lugar, para outras pessoas, né? Não tem como você atrair para você algo negativo. Não tem como você atrair. Você vai atrair para você o quê? Coisas positivas. Esse tipo de algo e coisas, vocês podem denominar do jeito que quiser. Entidades, energia, do jeito que vocês acharem melhor, né? E eu acredito que dentro do Vale, tudo isso que nos acompanha, principalmente aquilo que vem como sofredor, é auxiliado lá dentro. Com certeza. É auxiliado dentro do Vale. É isso né? mesmo. Como também é auxiliado também em outras doutrinas e religiões. Sim. Mas aqui a gente está abordando o Vale. Né? E é esse trabalho divino, né, que Tia Neiva, né, que, salvo engano, Tia Neiva, quando começou o trabalho dela, ela desceu as furnas do umbral. Isso, Né? onde Melhor ela isso. negociou, né? É o conhecimento que eu tenho, tá, gente? Vou passar da forma que eu sei. Como Tia Neiva, ela tinha acesso a várias dimensões, ela chegou a negociar, né? Justamente com as furnas, né? Com as cavernas, né? Com os espíritos de baixa vibração. A nossa estadia, né? O desenvolvimento, o trabalho do Vale, porque na verdade, minha gente, a espiritualidade, cada espiritualidade tem seu papel, né, na história da vida. Então, assim, existe também os acordos, né, que são feitos no plano espiritual. Então, assim, Tia Neiva, ela pensou em tudo. Ela pensou na questão da nossa incorporação, né, de que a nossa incorporação, ela não deixa a gente totalmente inconsciente. Quer dizer, eu lembro que eles me permitirem, mas assim, eu estou consciente ali lhe atendendo, entendeu? Então, não é algo que você fica desacordado? Não, de jeito nenhum. Não. Eu estou ali consciente, estou ali fazendo o meu trabalho. Inclusive, um dos pontos que a nossa amiga citou aqui, a Beth, mais cedo, a questão dos critérios de cuidados, né? Com a gente, para que o atendimento ele flua, né, com excelência. Não ingerir bebida alcoólica, né? Ter uma conduta assim ilibada. Trabalhar muito a reforma íntima. Então tudo isso, a gente tem uma jornada de vida, né? Isso tudo é passado no desenvolvimento, né? No aprimoramento do conhecimento, para que você possa evoluir com consciência, sabendo que você não está ali, o que você fizer de errado, você não está prejudicando a si próprio, mas ao seu irmão que está indo ali no desespero, que pode ser até maior, uma situação mais difícil, pedir auxílio a você. Então, assim, tudo tem que ser muito bem inteligente, né? Tem que ser tudo muito bem pensado. Então, Tia Neiva, como eu vou frisar mais uma vez, realmente o Vale do Amanhecer foi um presente que ela deixou pra gente. A caminhada dela, os processos de vida que ela passou, o exemplo de fé, de resignação, de perseverança, a mulher guerreira que ela foi. Coisa linda! Dentro do Vale do Amanhecer. É emocionante. Eu estou aqui também, mas a emoção é impossível não se emocionar. É impossível não se emocionar desde o primeiro momento, quando eu te vi colocando a roupa, né, a sua indumentária, sua representatividade. Realmente, cada convidado que chega aqui, ele traz uma energia. E a energia que você trouxe hoje é a energia realmente do Vale do Amanhecer.
de emoção, de gratidão, uma gratidão assim, enorme, né, por todo esse trabalho, por toda essa história, que dá para sentir quantas pessoas são impactadas de forma positiva, né? E assim, lá não pode ser parar no seu tempinho, sem pressa, porque eu tô aqui respirando também, porque a emoção de verdade é muito Menina, forte. veio forte. Eu comecei a falar dela e veio a energia muito forte. Muito grata a todos que compõem o Vale do Amanhecer e os parabéns. Ô Cris, no caso, lá existe separação entre, ao realizar os trabalhos, é um trabalho realizado homem com mulheres no mesmo ambiente, a separação, como você disse, ninfas e ninfas designa Pará ou Ajanã, né? Sim, Pará ou Ajanã. O que tem são os homens. Isso, Ajanã são os homens. O que tem na separação, na verdade, é mais a questão da vestimenta, da indumentária, né? Como a gente tinha falado, cada indumentária é uma consagração que você busca dentro do vale. É um ganho de forças, entendeu? Que você ganha da espiritualidade. Um novo nível de conhecimento. É um novo nível de conhecimento. Chama de armas? Pronto, armas. Isso aqui é uma arma. Para mim, arma. A minha faixa, que é onde protege o meu campo físico, né? Desintegrando qualquer energia que possa vir. Eu estava até comentando que fora do vale isso aqui é só uma vestimenta, né? Como uma roupa qualquer. Mas a partir do momento que eu entro dentro do vale com essa roupa, com a minha indumentária, que o branquinho é o primeiro passo, que inclusive eu pulei de roupa agora, né? Me consagrei, né, para Jaguar, realmente. Aí outra roupa. É uma outra roupa. Então lá dentro existe toda uma preparação, porque você falou da questão da hierarquia, né? Eu falei no começo do nosso adjunto, a quem a gente se reporta, né? Que na hierarquia ele é nosso superior. É o ministro que o ministro, o adjunto se reporta ao ministro. O ministro é espiritualmente, né? Existem vários ministros. É o que vem, que tem toda uma celebração no primeiro domingo do mês, que eu falei. Sim. E Cristiane, e o mestre Honório, ele é o dirigente? Ele é o dirigente. Né? Fale um pouquinho do mestre Honório, por favor. O mestre Honório é um querido, né? Ele é quem conduz o vale. Eu até citei ele também no começo com muita maestria, né? Com muita sabedoria, porque ele já tem uma bagagem muito grande dentro do vale. Então, assim, a gente se reporta a ele. Ele é como se fosse um pai de todos, na verdade, né? Para que possa conduzir a gente, orientar e sanar as dúvidas. E é com ele que a gente pode contar. Depois dele, que é chamado de adjunto, né? Aí vem os comandantes, vem os orixás, que são os nomes dos postos que são designados lá dentro, né? Instrutores. Aí as vestimentas que eu tinha falado, que também dá nome às funções, que são as falanges, né? Sinara já foi lá e viu que as falanges, né? Que a questão de cor, de adorno, né? Elas são muito assim de funções, de valores espirituais, entendeu? De organização dos rituais. Então as falanges existem para isso, para de certa forma colocar a ordem. Entendi. Entendeu? Então... Você falou da samaritana, pronto, a samaritana, no caso, é um tipo de falange, como as demais outras, né? Que a gente faz uma outra aula para poder se encontrar, para que eu possa passar por uma outra consagração, que eu possa escolher a falange que eu quero. Eu ainda não tenho a minha, né? Você tem ideia do que você já quer? Tenho. Tenho, justamente, eu gosto muito da samaritana. A samaritana, ela reflete muito meu jeito de ser, né? Ela é como é citada na Bíblia, né? Ela foi a pessoa que deu água no momento que Jesus tanto precisou. Ela desceu até o poço e recolheu água e né, matou a sede de Jesus. Então o papel da samaritana é muito bonito, porque é um papel de acolhimento. Não que as outras não sejam, mas eu ainda vou fechar esse ciclo para saber se é essa mesmo.
Mas as falas é justamente isso, elas existem para que ajudar, né? Para que os médiuns eles possam canalizar a energia necessária, entendeu? De cada falange. É ela que conduz, né? Muita É a coisa. organização do Vale do Amanhecer, é essa, né? Cada um tem um. Ô Cris, e a espiritualidade? Você já falou a respeito da presença, né? Da consciência crística, né? Da egrégora dentro da consciência crística. Você falou dos indígenas, não é isso? Da base. Quais seriam as outras consciências, energias que contribuem? Os elementos, né, que eu disse. Que, assim, os elementos que existem no Vale, eu vou só reforçar, né? Tem base no cristianismo, né, no espiritismo, tem xamanismo, tem o esoterismo, tem ufologia. Então, a gente tem ufologia também. Tem ufologia. Então, nós falam temos... também de nós. Fala de nós. Pois é, e a espiritualidade universal, por isso que é, né, espiritualista cristã. É uma energia universal, né? É a lei crística mesmo. É um conjunto de ajuda, né, de forças, de muito amor, porque eu acredito que onde eles estão, eles têm uma designação, né, de manter a gente aqui. Porque a gente tem que agradecer todo dia, né, ao acordar, o direcionamento que Deus nos dá, né, a fonte criadora, porque Deus ele trabalha em conjunto, né? Ele passou por aqui com os seus discípulos, eu sempre falo disso, e ele não é diferente não, lá do outro lado não. Existe toda uma equipe, né? Todo mundo trabalha dando suporte. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é superior, né? Mas ele tem a equipezinha dele, né? Para direcionar, para nos conduzir, para nos dar a sabedoria necessária, para nos auxiliar, harmonizar. Literalmente em vários graus. Em vários graus, é isso mesmo. Ô Cris, e quem são os frequentadores do Vale do Amanhecer, né? De forma, claro que sem denominar, mas você é Cristiane Guzmão, você é terapeuta integrativa, né? E as outras pessoas? Só para que quem está nos assistindo, acha que também é possível para ele estar presente no Vale do Amanhecer. Não, o Vale do Amanhecer ele é um templo de portas abertas, né? Recebe todo mundo. Ele é um templo acolhedor. Tanto que a base, né, o templo sede, ele é chamado de templo mãe, ele realmente é considerado uma mãe, então quem chegar vai ser bem-vindo, né? Os adébitos, os pacientes, não existe essa questão de diferença de classe social, nem de ramo de atividade, nem de segmento, nem de religiosidade. Sentiu necessidade, quer conhecer o Vale, quer conhecer o trabalho, vá, é só chegar lá, entendeu? E a acolhida ela é feita, e o trabalho ele vai existir em comum para todo mundo. Os trabalhos lá eles são coletivos. É isso que eu perguntar, se existem palestras? Não, eles são coletivos os trabalhos, né? Você chega, você é orientado a ter o seu lugar, né, designado, depois o comandante, que é o comandante dos tronos, que a gente chama, onde tudo começa, que é nos atendimentos com os pretos velhos. Ele vai direcionando você, né, para o médico que está disponível. Dali o médico que está disponível, preto velho, já designa você para os demais trabalhos da casa, de acordo com a sua necessidade, e assim vai acontecendo o andamento. Entendeu? E no final você vai embora, espero que com o resultado alcançado, né, com o objetivo desejado, né, que primeiramente encontre a paz, o equilíbrio, que eu acho que o processo do Vale é justamente esse, entendeu? A questão de promover, né, para todos nós, na verdade, tanto para pacientes como para médios da casa, o equilíbrio, né, o conhecimento, você se encontrar, né? Realmente você se encontrar. Dentro do Vale do Amanhecer, existem cerimônias ritualísticas de casamento, algo semelhante a batizar, algo assim, apresentação, algo assim, eu já a criança vi. Quando nasce. Isso, existe, já participei de um batismo, né? Nunca participei de casamento não, mas tem também. É só alinhar direitinho com o adjunto, né? Que é o nosso superior. E as coisas acontecem. Que legal, vamos saber. É muito lindo, você tem que ir, viu, Beth? A prática, né? De ir lá em campo, tem que ir lá né? para conhecer, para sentir a energia do terreno, né? Do lugar,
né? Tá vendo, gente? Você já nos trouxe aqui, né? Você já nos trouxe muito, porque essa emoção que a gente está aqui é muito real. Né? Desde o início, ela é muito real. Tem sido emocionante mesmo. Gratidão. Gratidão. Salve Deus. Gratidão, Salve Deus. Salve Deus. Gente, para quem desejar conhecer o Vale, né? Mais uma vez reforçando, fica em Fernão Velho, aqui em Maceió. Isso. Né? Vai pela Goiabeira. É Estrada da Goiabeira, Estrada é o endereço. Na Goiabeira e fica no meio do mato. Ela fica na mata, depois Na dos mata. sítios e chácaras que existem naquela região. Entendi. É fácil a localização. É fácil achar. Nas redes sociais tem contato? Não tem Instagram, no Google tem, se colocar Vale do Amanhecer, Maceió, você já é direcionado ao Vale. Muito bom. Vai aparecer essa imagem, inclusive, Sim, né? Que é a porta de Isso. entrada, né? É isso, que é a fachada do Vale, tá? Inclusive o Vale tá em crescente, o templo a gente está levantando, né, uma outra estrutura, está ampliando para dar mais conforto, né, mais acolhida a quem se reportar ao Vale, né, buscar o auxílio, porque a gente trabalha na lei do auxílio ao próximo. Inclusive você estava falando que vai ter uma comemoração, é aberta ao público? É aberta ao público. A comemoração vai ser agora no dia 5/7, tá? É uma festividade junina que vai haver, dia 5/7. O primeiro domingo do mês é considerado a bênção do ministro, né? Todo primeiro domingo do mês acontece. Então, em especial, esse 5/7 vai ter, além da bênção do ministro, vai ter a festividade junina, onde vamos ter prática de bingos, né? De outras apresentações para garinhar fundos, inclusive, para a construção do templo. E logo depois a gente retoma os atendimentos. Então lá é trabalho, trabalho e trabalho. Era como a Neiva falava. Olha, aqui é trabalho, trabalho e trabalho. A gente trabalha de todo jeito. Pois é, gente, é isso aí. Eu quero agradecer a você, Cristiane, pela sua disponibilidade, né, de ter vindo, de ter passado essa linda mensagem de Tia Neiva, do Vale do Amanhecer, né, como a Beth falou, desmistificando, né, esse lindo trabalho dessa doutrina, né, que é o Vale, e abrindo as portas, né, para a população não, para a humanidade vir conhecer. É sim, né? Que todos possam se permitir esse momento, não é? Isso. Gratidão por você estar aqui representando de uma forma tão bela. Obrigada, gratidão. Então, com tanto orgulho, né? Com tanto emoção. orgulho. Sim. Eu que Parabéns, agradeço. gratidão, Cris. Gratidão, Vale do Amanhecer. Gratidão a todos que fazem parte do Vale, tá? A Cris representa com certeza cada um de vocês que fazem parte desse trabalho. Assim como vocês também, cada um de vocês do Vale, representam também Tia Neiva e representam toda a egrégora que faz parte desse lugar, né? E é isso, gratidão imensa a vocês, né? Gratidão também a Cris. Obrigada, minha gente, E pela nós oportunidade. damos Gratidão. por encerrada Salve esse Deus. podcast. Salve Deus. Salve Deus. Gratidão. Gratidão. Tchau, gente.